Palavras diárias de Deus. Cada estágio da obra de Deus é implementado para o bem de toda a humanidade e é direcionado a toda a humanidade. Embora seja sua obra na carne, mesmo assim é direcionada a toda a humanidade. Ele é o Deus de toda a humanidade. É o Deus de todos os seres criados e não criados. Embora sua obra na carne esteja dentro de um escopo limitado e o objeto dessa obra seja também limitado, cada vez que se torna carne para realizar sua obra, ele escolhe um objeto de sua obra que seja extremamente representativo. Ele não seleciona um grupo de pessoas simples e insignificantes no qual operar, mas em vez disso, escolhe como objeto de sua obra pessoas capazes de serem os representantes de sua obra na carne. Esse grupo de pessoas é escolhido porque o escopo de sua obra na carne é limitado, é preparado especialmente para sua encarnação e é escolhido especialmente para sua obra na carne. A seleção de Deus dos objetos de sua obra não é sem base, mas feita de acordo com princípios. O objeto da obra deve ser para o benefício da obra de Deus na carne e deve ser capaz de representar toda a humanidade. Por exemplo, os judeus foram capazes de representar toda a humanidade ao aceitar a redenção pessoal de Jesus, e os chineses são capazes de representar toda a humanidade ao aceitar a conquista pessoal do Deus encarnado. Há uma base para a representação dos judeus de toda a humanidade, e há também uma base para a representação do povo chinês de toda a humanidade ao aceitar a conquista pessoal de Deus. Nada revela a importância da redenção mais do que a obra da redenção realizada no meio dos judeus. E nada revela mais a meticulosidade e o sucesso da obra da conquista do que a obra de conquista ser feita entre o povo chinês. A obra e a palavra do Deus encarnado parecem ser destinadas a um pequeno grupo de pessoas, mas, na verdade, sua obra nesse pequeno grupo é a obra de todo o universo, e sua palavra é dirigida a toda a humanidade. Depois que sua obra na carne terminar, aqueles que o seguem começarão a expandir a obra que foi realizada no meio deles. A melhor coisa a respeito de sua obra na carne é que ele pode deixar palavras e exortações precisas e sua vontade específica para a humanidade àqueles que o seguem, de modo que, posteriormente, seus seguidores possam transmitir de maneira mais precisa e concreta toda a sua obra na carne e sua vontade para toda a humanidade àqueles que aceitarem esse caminho. Somente a obra do Deus na carne em meio aos homens verdadeiramente cumpre o fato de Deus estar junto e viver junto com o homem. Somente essa obra preenche o desejo do homem de contemplar o rosto de Deus, testemunhar a obra de Deus e ouvir a palavra pessoal de Deus. O Deus encarnado encerra a era em que somente as costas de Jeová apareciam à humanidade e também conclui a era da crença da humanidade no Deus vago. De modo particular, a obra do último Deus encarnado traz toda a humanidade para dentro de uma era que é mais realista, mais prática e mais bela. Ele não somente conclui a era da lei e da doutrina, mas, mais importante, ele revela à humanidade um Deus que é verdadeiro e normal, que é justo e santo, que destrava a obra do plano de gerenciamento e que demonstra os mistérios e o destino da humanidade, que criou a humanidade e encerra a obra do gerenciamento,
e que permanece escondido há milhares de anos. Ele encerra de vez uma era de incertezas. Ele conclui a era na qual toda a humanidade desejava ver a face de Deus, mas era incapaz disso. Ele encerra a era na qual toda a humanidade servia a Satanás e conduz toda a humanidade diretamente para uma era completamente nova. Tudo isso é o resultado da obra de Deus na carne, em vez do Espírito de Deus. Quando Deus opera em sua carne, aqueles que o seguem não mais buscam e tateiam à procura daquelas coisas que parecem tanto existir como não existir, e deixam de adivinhar a vontade do Deus vago. Quando Deus expandir sua obra na carne, aqueles que o seguem transmitirão a obra que ele fez na carne para todas as religiões e denominações, e elas comunicarão todas as suas palavras aos ouvidos de toda a humanidade. Tudo que foi ouvido por aqueles que recebem seu evangelho serão os fatos de sua obra. Serão coisas vistas e ouvidas pelo homem pessoalmente. Serão fatos e não boatos. Esses fatos são as evidências com as quais ele expande a obra e são também as ferramentas que ele usa para expandi-la. Sem a existência de fatos, seu evangelho não seria expandido por todos os países e lugares. Sem os fatos, mas somente com a imaginação humana, ele nunca seria capaz de realizar a obra de conquistar todo o universo. O Espírito é intangível e invisível ao homem, e a obra do Espírito é incapaz de deixar qualquer maior evidência ou fatos da obra de Deus ao homem. O homem nunca contemplará a verdadeira face de Deus e sempre acreditará em um Deus vago que não existe. O homem nunca contemplará a face de Deus, nem ouvirá palavras ditas por Deus pessoalmente. As imaginações do homem são, afinal, vazias e não podem substituir a verdadeira face de Deus. O caráter inerente de Deus e a obra do próprio Deus não podem ser imitados pelo homem. O Deus invisível no céu e sua obra só podem ser trazidos à terra pelo Deus encarnado, que pessoalmente realiza sua obra no meio dos homens. Esse é o modo mais ideal para Deus aparecer para o homem, no qual o homem vê a Deus e chega ao conhecimento da verdadeira face de Deus, e não pode ser alcançado por um Deus não encarnado. Tendo Deus executado sua obra até este estágio, sua obra já alcançou o efeito ótimo e foi um completo sucesso. A obra pessoal de Deus na carne já completou 90% da obra de todo o seu gerenciamento. Essa carne forneceu um melhor começo para toda a sua obra, um resumo para toda a sua obra, promulgou toda a sua obra e fez o último reabastecimento completo para toda essa obra. A partir daí, não haverá outro Deus encarnado para fazer o quarto estágio da obra de Deus, e jamais haverá qualquer obra maravilhosa de uma terceira encarnação de Deus.